Estas mensagens chegam até você através dos amigos e mantenedores da Igreja Gerados pela Graça no Brasil e Live by Grace nos Estados Unidos. Estudos em Provérbios, capítulo 14, versículo 14. O desleal recebe o que merece, mas a pessoa de bem é recompensada. Veja como a vida retribui. É muito matemático. O que o homem semeia, ele colhe. Se ele não se arrepende, a colheita será horrível, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não somente recebe o que merece nessa vida, mas se não se arrepender, eternamente. Vemos que o desleal acaba colhendo espinhos e sofrimento, decepção e derrota. Mas a pessoa de bem, aquela que teme ao Senhor e que anda com o Senhor pela graça, será recompensado aqui e na eternidade. O ingênuo acredita em tudo que ouve. O prudente examina os seus passos com cuidado. Veja a diferença, amados. Enquanto a pessoa que não tem o Espírito Santo dá crédito ao mal, segue de forma imprudente, relaxada, descuidada, preguiçosa. O homem que é prudente, ele age com cautela, examinando os seus passos, avaliando em temor humilde. Isso faz com que ele perceba quando o Senhor fala com ele e se arrependa. Isso é muito importante, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Fecha as brechas e o inimigo não terá acesso. O sábio é cauteloso e evita o perigo. O tolo confia demais em si mesmo e se precipita. Olha que duas pessoas totalmente diferentes, amados. Vemos que enquanto o sábio, ele é cauteloso, cuidadoso, porque ele tem uma carne e ele confia apenas no Senhor, ele vai com cuidado, por isso ele evita o perigo. Ele não arrisca a sua eternidade, ele não dá um passo de forma descuidada, porque ele sabe que palavras, atitudes, escolhas podem afetar a nossa eternidade. Mas o tolo, de forma descuidada, de forma imprudente, diz ali, ele acaba agindo de forma perigosa. Ele se precipita, porque ele confia em si mesmo, e ele não sabe que tem uma alma eterna, né? Vai dar contas para Deus. Os ingênuos são revestidos de insensatez, enquanto os prudentes são coroados de conhecimento. Você está vendo? O que herda o ingênuo? Aquele que não quer aprender, não quer andar com o Senhor e com os sábios? Eles são cheios de insensatez, cheios de ideias erradas, tolas, fúteis, vãs, inúteis. Mas os prudentes são coroados de conhecimento. Oh, que maravilha conhecer cada vez mais o Senhor, a palavra, crescer na graça e no conhecimento do Senhor. O prudente está aprendendo, crescendo, avançando, frutificando, vivendo uma vida de glória para o Senhor aqui nessa terra e tem recompensa eterna lá no céu. Os maus se prostrarão diante dos bons. Os perversos se curvarão à porta dos justos. Amados, a vida é matemática. Aqueles que temem ao Senhor, que andam com o Senhor pela graça, um dia vão ajudar essas pessoas que maldisseram, amaldiçoaram, criticaram. A vida é muito matemática. Deus fará com que essas pessoas precisem da oração daqueles que temem ao Senhor. O Senhor será honrado. O Senhor mostra quem é dele. Ele é Jeová Tzidkenu, o Senhor, nossa justiça. Os pobres são desprezados pelos vizinhos, enquanto os ricos têm muitos amigos. Amados, quando você não tem nada, o egoísmo dos outros afastam eles de você. Mas quando você é próspero, as pessoas vêm às vezes por interesse. Só Deus pode dar discernimento quem gosta de você e quem gosta daquilo que você tem. Somente Deus para te dar discernimento e sabedoria para escolher as amizades. Pessoas interesseiras, amados, que te abandonam quando você está numa fase difícil, não merecem estar com você quando você está prosperando. Aqueles que não sofreram com você quando ninguém acreditava em você.
não devem participar daquilo que você agora está vivendo na sua intimidade, não. Claro que você deve ser generoso com todos, como Davi disse, todos participarão do despojo, o que você conquistou foi Deus que deu, seja generoso com todo mundo. Agora, da tua intimidade, da tua vida privada, essas pessoas que traíram você, que te desprezaram, não devem participar, porque são pessoas que já provaram que são interesseiras. Você deve ter ao teu lado pessoas cheias do Espírito Santo, pessoas que se alegram quando você se alegra, pessoas que realmente querem o teu bem. São esse tipo de pessoa que deve estar por perto. As demais é para você evangelizar, mas não para ter intimidade, certo? É pecado desprezar o próximo. Feliz o que ajuda os pobres. Aqui complemento o que foi dito no versículo anterior. Não devemos desprezar ninguém. Amar, interceder, dar bom testemunho. Ajudar aquele que é pobre de espírito, pobre de sabedoria, pobre financeiramente. Se compadecer, aquilo que Deus te deu é para ajudar as pessoas. Aquilo que Deus te deu é para repartir com as pessoas, para servir as pessoas. E quanto mais você reparte, mais Deus multiplica. Quanto mais generoso você é, mais Deus derrama sobre a sua vida. Os que tramam fazer o mal se perdem, mas os que planejam fazer o bem encontram amor e fidelidade. Olha como Deus frustra, irmãos, esses planos malignos. Eles acabam se perdendo no meio do caminho. Estão ali cheios de motivações erradas, impuras, intenções, mas Deus vê. Deus sonda e conhece os pensamentos, os planos malignos. Que sejam frustrados nesse dia. Todo plano que vem do diabo na sua vida, contra a sua vida. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. O trabalho árduo produz lucro, mas a conversa fiada leva à pobreza. Tá vendo? Pessoas que ficam disfarçando que estão trabalhando, estão se enganando a si mesmo. Porque Deus não vai abençoar a preguiça, não vai recompensar aqueles que estão enganando seus patrões. Mas o trabalho árduo te levará a ser promovido e abençoado, porque Deus se agrada. Deus não nos fez para sermos pessoas preguiçosas e desleixadas, mas para sermos dedicadas e fazermos com excelência, para que o nome dele seja glorificado, para que todos vejam no nosso testemunho que nós somos filhos de Deus e andamos com sinceridade. A riqueza é coroa dos sábios, mas a insensatez dos tolos só resulta em mais insensatez. Então, enquanto o próspero, ele tem essa prosperidade como resultado da sua sabedoria, ele andou com Deus, temeu a Deus, viveu para a glória de Deus, e qual o resultado da sua sabedoria? Riqueza. A riqueza é a coroa para os sábios. Mas o que vai ser coroado o insensato? A insensatez dos tolos só resulta em mais insensatez. Olha o efeito de multiplicação. Aquele que não quer andar com Deus, não quer se arrepender dos seus pecados, não quer se converter, o que ele vai colher? Mais sensatez ainda. Mas o sábio vai ser coroado com prosperidade. Veja como Deus mostra que o caminho do homem leva a um destino. Se anda com Deus, o destino é a prosperidade, é a honra, é a vida eterna. Se anda sem Deus, é a derrota, é o vexame, é a escravidão, é a morte eterna. Isso é uma coisa muito importante nós analisarmos, enquanto estamos meditando e descortinando a sabedoria de Deus. Pois vemos que nessas palavras, Deus faz o contraste entre a escolha de andar com Ele, isso é determinante. A escolha de desprezá-lo e andá-lo na carne acaba afetando também. E continuando, o versículo 25 diz: a testemunha confiável salva vidas, mas a testemunha falsa é traidora. Então, o pai da mentira é o diabo. O inimigo acaba controlando essas pessoas para trair, mentir, enganar. São testemunhas perigosas, que Deus nos livre dos falsos. Se você temer a Deus, Deus te revelará em quem confiar e em quem se afastar. Pode até orar, interceder, mas tome cuidado. Aqui está dizendo que a testemunha falsa é traidora. Quantas pessoas que estão fingindo-se de amigas, mas na verdade
Eles querem apenas o teu mal. Eles têm inveja, eles querem o teu mal, mas Deus nos livra. Aqui diz que a testemunha confiável salva vidas. O verdadeiro pregador do evangelho, que prega o evangelho genuíno, ele leva as pessoas à salvação, porque levam as pessoas à santificação e à renúncia em Cristo. Que coisa maravilhosa.